Mas a gente vai para os Estados Unidos, então, conversar com a Priscila Yazbek, que traz repercussões sobre a morte do Papa Francisco nos Estados Unidos. Pri, já houve alguma frase de Donald Trump, alguma declaração dele? Sim, Uribe, boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Já houve tanto declaração por escrito quanto numa cerimônia de entrega de ovos de Páscoa que acontece na Casa Branca. O presidente Donald Trump chamou o Papa Francisco de um bom homem, falou que ele era um bom homem, que ele trabalha duro e que amava o mundo e que é uma honra fazer isso depois que ele assinou uma ordem executiva colocando as bandeiras do país a meio mastro em sinal de luto. Todos os edifícios públicos, então, com bandeiras a meio mastro, inclusive na Casa Branca era possível ver a bandeira dos Estados Unidos, então, a meio mastro, nessa homenagem, então, que foi prestada por Donald Trump nessa cerimônia que acontece de Páscoa na Casa Branca. Também mais cedo ele tinha feito uma postagem na Truth Social, na sua rede social, dizendo: descanse em paz, Papa Francisco, que Deus o abençoe e a todos que o amavam. E também a Casa Branca já tinha também postado uma mensagem logo depois da confirmação da morte do Papa Francisco, com uma mensagem simples de descanse em paz e com uma foto de um encontro de Donald Trump e Melania Trump com o Papa Francisco no Vaticano em 2017. Uma outra foto também do encontro entre J.D. Vance, o vice-presidente dos Estados Unidos, e Papa Francisco, que aconteceu neste domingo e que, inclusive, foi o último encontro de um líder internacional com o Papa Francisco antes da sua morte. Também a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, foi questionada se o presidente Donald Trump viajaria a Roma para as cerimônias fúnebres do Santo Padre, mas ela disse que neste momento ainda não há uma viagem agendada, mas disse que isso não significa que não vá acontecer. Lembrando que o presidente George W. Bush foi o último presidente a participar de uma cerimônia fúnebre de um Papa quando João Paulo II faleceu. Lembrando que o último Papa a falecer foi Bento XVI, mas ele já havia renunciado, portanto, George W. Bush compareceu a essa cerimônia quando João Paulo II morreu. Também a secretária da Casa Branca disse que a Casa Branca está rezando pelos milhões de cristãos ao redor do mundo que amavam o Papa e o admiravam. Também o vice-presidente J.D. Vance fez uma postagem nas redes sociais dizendo que tinha acabado de saber do falecimento do Papa, que o coração dele está com os milhões de cristãos em todo o mundo que o amavam, e disse também, fez referência ao encontro que eles tinham acabado de ter. Ele falou: fiquei feliz em vê-lo ontem, embora ele estivesse obviamente muito doente, e lembrou inclusive a homilia que o Santo Padre rezou durante a pandemia, no dia 27 de março de 2020, em que o Papa Francisco fez uma mensagem muito bonita e comovente nessa homilia sozinho na Praça São Pedro, e que ele falou que todos estamos no mesmo barco, frágeis e desorientados, mas chamados a remar juntos e a nos apoiar mutuamente. Então foi a essa mensagem que J.D. Vance fez referência. Neste domingo, além desse encontro com J.D. Vance, o Papa Francisco também teve uma agenda cheia, contrariando inclusive as orientações médicas para ele manter repouso. Ele chegou a abençoar fiéis na Praça de São Pedro, fez uma breve mensagem dizendo: queridos irmãos e irmãs, feliz Páscoa, mas ele pediu para que o seu assessor lesse a sua mensagem de Páscoa, e nessa mensagem ele fez várias referências a diversas preocupações globais do Vaticano, com críticas a posições anti-imigração, e ele falou sobre 11 conflitos e países que estão, 11 regiões e países que estão em conflito neste momento. Ele falou sobre os conflitos em Gaza, na Ucrânia, no Sudão, falou em pedido para que houvesse a paz nessas regiões. Então, essas mensagens que foram lidas pelo assessor do Santo Padre faziam referências a esses conflitos vividos agora. E ele disse o seguinte: ele falou que ele pediu uma paz justa e duradoura na Ucrânia, lamentou o sofrimento do povo em Gaza, onde o terrível conflito continua a causar morte e destruição, e ele falou: não há paz possível onde não há liberdade religiosa,
liberdade de pensamento e liberdade de expressão. Também falou quanto desprezo é despertado, às vezes, em relação aos vulneráveis, aos marginalizados e aos migrantes. Foram, então, essas últimas mensagens do Papa lidas pelo seu assessor com esse tom muito político, com um tom falando, inclusive, sobre os conflitos atuais, algo que Francisco fazia muito. Ele também, em fevereiro, antes de ser hospitalizado, chegou a falar sobre a política anti-imigração de Donald Trump. Ele não falou diretamente sobre Donald Trump, mas ele fez críticas à sua política anti-imigração. E também em 2016, quando Donald Trump queria construir a fronteira entre os Estados Unidos e o México, ele classificou, não falou diretamente de Trump, mas falou que qualquer pessoa que cria um muro é uma pessoa que não tem uma visão cristã. Então, na época, isso inclusive gerou muita repercussão com o Santo Padre, então, fazendo uma crítica à postura de Donald Trump. Então, há esses embates entre o atual governo Trump e o Papa Francisco, justamente porque a gente estava escutando também o Lorival falando, você falando, Uribe, o Papa Francisco, ele faz um discurso muito importante em defesa dos imigrantes. Ele esteve em Marseille, por exemplo, na França, recentemente, onde ele fez um discurso ali à beira do mar Mediterrâneo, falando em prol dos imigrantes. Então é algo que era muito caro ao Papa Francisco. Também ex-presidentes aqui dos Estados Unidos se manifestaram. O presidente Barack Obama disse que, em sua humildade, seus gestos simples e profundos, o Santo Padre nos tirou da complacência e nos lembrou que todos temos obrigações morais com Deus e uns com os outros, uma mensagem que foi republicada por Michelle Obama. E lembrando que Barack Obama chegou a quebrar um protocolo, recebeu o Santo Padre em 2015 na base aérea em que ele aterrissou quando fez uma visita aos Estados Unidos, algo que normalmente é feito por representantes ou secretário de Estado. E também eles se encontraram em março de 2014 no Vaticano. E também o ex-presidente Joe Biden se manifestou, lamentou a perda do Papa Francisco e falou que o Papa era diferente de todos que o antecederam, falou que ele vai ser lembrado como um dos líderes mais importantes do nosso tempo. E também falou que o Papa Francisco promoveu a equidade e o fim da pobreza e do sofrimento em todo o mundo, e acima de tudo foi um Papa para todos, foi o Papa do povo, uma luz de fé, esperança e amor. Lembrando que Biden concedeu ao Papa a medalha presidencial da liberdade em janeiro e fez isso à distância depois de ter que cancelar uma viagem ao Vaticano, que seria a última viagem da gestão de Joe Biden por causa dos incêndios na Califórnia. Então o Papa Francisco tem essas visões mais progressistas que às vezes colidiam com a visão atual do governo americano. E aí, só para terminar, Uribe, também na imprensa americana muito se fala sobre a indicação de Brian Birch, que é o presidente da Catholic Vote, que é um católico considerado conservador, como embaixador dos Estados Unidos na Santa Sé em março, que foi visto como uma tentativa de Donald Trump influenciar o conclave e as decisões, enfim, que acontecem no Vaticano. E entre os nomes considerados favoritos por Donald Trump está o cardeal Raymond Burke, que é conhecido por posições conservadoras e também pelo apoio explícito a Donald Trump. Eu volto com você, Uribe.